aí, concursandos, beleza? Sou o Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e matemática, e hoje eu vim aqui falar sobre a questão polêmica aí de raciocínio lógico, aquela dos conjuntos que eu deixei explicado aí no vídeo da correção de prova, mas porque eu vi muito absurdo por aí, eu vi muitas dúvidas, aí eu vou explicar essa questão aí de novo, com mais calma aí pra todo mundo. É uma pergunta aí que todo mundo faz, né? Professor, cabe recurso? Então, na minha interpretação, não cabe recurso de jeito nenhum, porque até tem um bocado de questão de raciocínio lógico, mais ou menos nesse estilo, que não era assim de conjuntos em si, do jeito que está na questão, com essa linguagem e tal, mas que dava linguagem de todo, algum e nenhum. Era uma ideia de resolução parecida com essa daí. Aí eu vi muita gente comentando aí que a questão tinha que ser anulada porque você não tinha dado suficiente, não sei o que. Então, em resumo, para já explicar o porquê que a questão está errada. Se você não tem dado suficiente para responder a questão, ela já está errada porque você não pode afirmar nada. Pronto, já está errada a questão. Não tem recurso, não tem nada, já está errado. Se você não mudar o gabarito aí, que eu acredito que ele não vai mudar, porque a questão está errada mesmo e ponto final. Se ele mudar, é bom para todo mundo, para quem mudar o gabarito aí. Eu não sei se ele vai mudar ou se ele vai anular, não tenho a menor ideia aí. Mas eu imagino que ele não vai anular, porque, igual eu falei, tem questão da FCC com essa ideia, tem questão do próprio CERF também com essa ideia. E aí, para quem foi, né, ou está sendo aluno meu de turma presencial, você pode ver que eu expliquei um negócio bem parecido com a explicação que eu vou dar aqui agora, na parte de argumentação lógica. Pode procurar aí no seu caderno que está lá, onde tem todo, algum e nenhum, que você tem que desenhar os diagramas lógicos, que seriam os conjuntos, para representar as premissas que a questão te dá. Essa daí não era de premissas, mas tem uma ideia parecida. Não tem como você concluir tudo que tem aí dentro, porque ele não te dá todas as informações possíveis. Mas de qualquer jeito, deixa eu ler aí a questão de novo e explicar aí o porquê que ela está errada de qualquer forma. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A, B estão contidos em C, então C barra A, aí interseção com A união B, vai ser igual a C interseção B. Então, bora lá, né? Naquela ideia que eu tinha falado, né, que o A e o B estão contidos no conjunto C, aí como já me perguntaram e estão na dúvida disso daí, você tem algumas formas de representar isso daí. Você pode imaginar, né, porque ele não te deu a relação de A e B, como ele não te deu, você pode imaginar que os conjuntos estão separados, ou que existe uma interseção entre os conjuntos, ou que um conjunto está dentro do outro. Ainda tem esse outro caso que ninguém nem está lembrando de mencionar, mas existe esse caso aí dentro. Mas eu vou criar só as duas possibilidades, que é o que me perguntaram aí, com base em outras explicações. Então, vamos lá considerar a primeira possibilidade. Primeira possibilidade, considerando que os conjuntos estão separados aí. Então, A e o B estão dentro do C. Daí eu tenho aqui, né, o C barra A, que era como se fosse, para ficar de um jeito mais fácil de pensar, o conjunto C inteiro, excluindo o conjunto A, que é o que eu vou pintar aqui de azul. Aí beleza, aí há uma interseção com A união com B. Aí união seria, né, tudo que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, no A e no B. Então estou representando aqui de vermelho, né, a união do A com B. Só que ainda precisa fazer uma interseção, é o que é comum entre o que está em azul e o que está em vermelho. E o que é comum é justamente esse conjunto aqui dentro, que é do B inteiro. Que se você analisar, é a mesma coisa do C interseção com B, que é o que é comum ao C e ao B ao mesmo tempo. É o próprio conjunto B. Então, nessa primeira possibilidade, estaria certa. E realmente dá isso daí. Só que isso daqui é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta. Você tem uma possibilidade de acontecer isso daqui. Porque ele não te deu essa informação. Você não tem essa certeza para dizer que dá isso daqui. E existe ainda a outra possibilidade, que é o que todo mundo está falando, que eu vou deixar aqui do lado também. Aquele outro caso aqui, considerando que pode ter uma interseção entre os dois, que foi o único caso que eu fiz para explicar o meu vídeo lá da correção da prova do INSS. E eu não fiz isso aqui porque eu estava doido e foi por acaso, não. Eu fiz isso aqui porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo consciente isso daqui. Então eu estou representando uma interseção, mas eu não tenho certeza absoluta se tem alguém aqui no meio, não. Não é uma certeza, eu tenho a dúvida. De novo, quem é aluno meu de turma presencial sabe que eu vivo falando isso daqui quando se trata de argumentação lógica. Isso aqui não é uma certeza, é uma possibilidade. Quando você não sabe a relação de duas características, um caso possível que dá para resumir todos os outros é fazer uma interseção, mas só que você não tem certeza se tem alguém nesse pedaço, ou nesse, ou em nenhum outro lugar aqui fora. São possibilidades. Aí para representar de novo,
né, o C barra A seria o conjunto C menos o conjunto A. Então eu vou pintar todo mundo, excluindo todo o conjunto A. Então excluindo todo o conjunto A, só sobrou aquele pedaço ali, né? Agora A união com B, tudo do A e do B ao mesmo tempo. Daí a pergunta, a interseção entre o que está em azul e o que está em vermelho. A interseção de azul com vermelho, eu vou até deixar pintado aqui de outra cor, para você enxergar que nesse caso aqui, nessa segunda possibilidade, é só esse pedaço aqui que eu estou pintando de preto, que seria apenas o conjunto B. E aí, nessa possibilidade aqui, não dá o resultado de C interseção com B, porque a interseção de C com o próprio conjunto B seria o B inteiro. E aqui você não pega o B inteiro, você só pega o que está aqui de preto, apenas o B. Então, na segunda possibilidade, não funciona. E aí, se não dá certo para um dos casos, você não pode afirmar com certeza absoluta que vai dar isso daqui. Então, repetindo, eu só fiz esse desenho aqui, não foi na doida, eu sabia o que eu estava fazendo. Quando você não tem a relação dos conjuntos, você faz uma interseção, sabendo que não pode afirmar nem que tem alguém aqui dentro, nem nesses outros pedaços, porque é uma possibilidade. Se isso que é uma possibilidade não está batendo com sua questão, você não pode dar certeza absoluta. Se não pode dar certeza, aí a questão está errada. Aí foi o que eu falei, se por um acaso do destino, que eu acho meio improvável aí, o CESP alterar o gabarito ou anular a questão, aí beleza, né, para quem tiver errado e depois fica com o ponto certo. Ou se anular a questão, aí tira isso daí para todo mundo, aí você não anula uma outra questão que você tivesse acertado. Mas, para mim, na minha opinião, depois de toda essa explicação que eu acabei de dar, depois de todas as questões de argumentação que eu faço, que envolve essa ideia de conjunto, de diagrama para representar várias questões, tanto do CESP, quanto da FCC, quanto de outras bancas aí, IADES, qualquer banca que você pegar a questão de conjuntos, você vai ver que vai ter um bocado de coisa vaga que não vai dar para você concluir. Se não dá para concluir, é errado e pronto. Não dá para concluir, porque não dá certo em uma das possibilidades. Então, né, fica aí a correção, mais o passo a passo aí do porquê que, na minha opinião, é errado e pronto. Espero que tenha ajudado aí até para as próximas questões aí de conjuntos. E para quem, sei lá, para quem errou alguma questão aí considerada boba assim na prova, você não precisa ficar com vergonha de ter errado na sua prova não. Mesmo que todo mundo tenha comentado, tipo, ah, a prova foi fácil, a prova foi fácil, a prova foi fácil. Não tenha vergonha dos seus erros. Seus erros aí servem para você aprender para as próximas provas, para os próximos concursos mais pesados que você queira fazer. E aí você não tem que desistir porque você se deu mal em uma prova, ou mesmo se você se deu mal em 200 mil provas. Para mim, desistir é coisa de gente fraca, então não desista não. É o que eu sempre falo, raciocínio lógico é prática, é treino. Você tem que ficar fazendo questão até dizer chega, até entender como a banca faz as provas, não só de raciocínio, mas das outras matérias também. Então não fique tão triste aí por ter ido mal na prova ou qualquer outra coisa do tipo, porque igual eu estou comentando aqui, eu estou comentando uma questão de raciocínio lógico, que tem um bocado de professor discordando do gabarito, um bocado de gente já me falou, tipo, ah, mas disseram que é errado, disseram que é certo, não sei o que, e aí qual... Então os professores estão divergindo nas opiniões. Se até os professores estão na dúvida, imagine você que está só estudando. Então essa é a questão que realmente dá dúvida. Na hora que eu vi a questão, eu sabia que muita gente ia errar. Porque a gente que dá aula assim e vai acompanhar as questões, a gente já sabe quais vocês vão acertar e quais vocês vão errar, porque é normal. É um processo natural de quem dá aula identificar isso daí. Então não desista, continue assistindo vídeos, tanto aqui quanto em outros canais. Todo o aprendizado é válido. Desde que seja coerente, né, com o assunto, não desista mesmo não e persista aí que o concurso é tempo. É só esperar seu tempo, já fez sua escolha, sua decisão de começar, então agora só para depois que passar, né? Então desejo toda a sorte do mundo aí para vocês, independente do resultado dessa prova ou de outras, você sempre tem que pegar um aprendizado de tudo que acontece na sua vida. Também com o concurso isso é válido, né? Então fica aí, né, a dica aí da questão, né, a resolução, a explicação e o apoio moral aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que eu tiver tempo eu respondo. Então bons estudos, falou e até mais.